ata está aprovada. A presente reunião, na forma do entendimento acordado entre as lideranças, prevê a destinação de um único item, a deliberação do item único, projeto de lei da Câmara 21 de 2014. Estabelece a matéria não terminativa e estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. A autoria da Presidência da República, relatoria do senador Vital do Rego, favorável ao projeto e às emendas número 2, 3, 20, 33 e 42, entendidas por esta relatoria como de redação, com as alterações descritas no relatório, e contrário às demais emendas. Em 15 de 4 de 2014, foram apresentadas as últimas emendas e consulto aos senhores senadores e senadoras sobre eventual manifestação de Vossas Excelências. Com a palavra, o senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor presidente, senhores senadores, nos reunimos hoje para deliberarmos a respeito do parecer de Vossa Excelência sobre uma matéria da mais alta relevância, o Marco Civil da Internet. Sobre esse tema, senhor presidente, há de se reconhecer que a Câmara dos Deputados fez um bom trabalho. Nós estamos aqui com um projeto de lei que, no essencial, garante a neutralidade da rede, garante a privacidade das comunicações, estabelece regras para a atuação do Poder Judiciário, no caso de violação de direitos. Enfim, um projeto bom. Mas eu acredito, senhor presidente, que ele pode ficar melhor. Vossa Excelência contribuiu para essa melhoria. E eu quero reconhecer o esforço de Vossa Excelência ao acatar uma de minhas emendas que exatamente visavam a esse propósito, melhorar o projeto. A emenda a que me refiro, que é nitidamente uma emenda de redação, como Vossa Excelência bem lembrou, tem como objetivo dizer claramente quais são as autoridades que podem ter acesso a dados sensíveis. O delegado de polícia e o Ministério Público, seguindo um paradigma já adotado pelo Congresso Nacional na elaboração da chamada Lei sobre as Organizações Criminosas e a Lei de Lavagem de Dinheiro. Essas mesmas leis, ao disciplinar essa matéria sob a ótica estrita da Constituição, limitam o acesso a esses dados ao Poder Judiciário, ao delegado de polícia e ao Ministério Público, no âmbito de uma investigação. Fecha-se assim a porta a eventuais abusos que poderiam ser cometidos ao abrigo da forma anterior. Dessa forma, tanto o senador, creio que o senador Humberto Costa, quanto eu, nos sentimos bem atendidos e Vossa Excelência aí prestou, mais uma vez, um excelente serviço à elaboração legislativa. Existem alguns pontos, no entanto, senhor presidente, que eu vou insistir para que sejam modificados. Me refiro a alguns deles. A começar por uma questão bizarra. Um artigo do projeto de lei, o artigo 31, que diz algo que seguramente será objeto da curiosidade universal, se não da hilaridade universal. Esse artigo que eu proponho, cuja supressão eu proponho, afirma que, enquanto não for alterada a atual lei dos direitos autorais, ela deve ser obedecida. É algo absolutamente incompreensível que uma lei diga que outra deve ser obedecida enquanto não for alterada. Eu creio que esse artigo merecia uma supressão em nome até do decoro do trabalho legislativo. Creio que Vossa Excelência não tem no seu íntimo nenhuma objeção ao que eu estou dizendo. Mas eu reconheço que Vossa Excelência está movido também por um imperativo: levar a matéria ao plenário,
de modo que ela seja aprovada sem qualquer modificação de mérito, o que levaria a sua remessa novamente à Câmara dos Deputados. É um argumento respeitável, é uma motivação respeitável. No entanto, o Senado está aqui, serve exatamente para rever o trabalho da Câmara e modificá-lo quando for o caso. E eu creio que é o caso modificá-lo. Nesse artigo, a supressão desse artigo me parece ser absolutamente imperiosa. Igualmente, senhor presidente, encontro aqui uma disposição, que é o inciso 2 do artigo 2º, que, se mantida, vai fazer a delícia dos advogados. Quando diz esse artigo que as eventuais multas incidirão sobre o faturamento líquido, excluídos, portanto, os tributos. Ora, quando se diz excluídos os tributos, nós estamos referindo aos impostos federais, estaduais e municipais em toda a cadeia tributária, como as contribuições sociais, taxas e etc. O que, já de cara, inviabiliza que o jurisdicionado possa aferir corretamente e precisamente a multa que lhe será imposta. Além do mais, esse dispositivo geraria situações de flagrante desigualdade entre contribuintes na mesma situação. Imagine, Vossa Excelência, uma empresa, duas empresas na mesma situação econômica, uma optante pelo regime do simples e outra do lucro presumido. A multa que seria eventualmente aplicável às mesmas, a essas empresas seria mais pesada para um e menos pesada para outro. É uma violação do princípio da isonomia. Por isso é que eu estou propondo a substituição do faturamento líquido por faturamento bruto. Artigo 12, inciso 2º. A emenda número 27. Há uma outra, senhor presidente, que foi objeto de grande polêmica na Câmara dos Deputados, que diz respeito a um fenômeno que eu até desconhecia, que é o chamado revenge porno, a vingança pornográfica. Quando alguém coloca cenas de conteúdo sexual... Pois não. Eu estou aqui agora me referindo à emenda 36, anteriormente era 27. Que o projeto da Câmara, senhor presidente, diz que não há necessidade de uma prévia notificação judicial para a retirada de conteúdos no caso da chamada vingança pornográfica. Acontece que uma cena de estupro, por exemplo, não é uma cena de intimidade sexual. É uma cena de nítida violação da dignidade humana. Aquela cena que foi filmada pelo jovem que assassinou a sua namorada, foi filmada por ele, colocada na rede dos computadores, na rede mundial. Ela não é uma cena de conteúdo sexual, mas é ofensiva à dignidade humana. Agora mesmo, se noticia que 2 policiais militares teriam assassinado um suspeito, filmado a sua execução e colocado na rede. Não se trata de uma cena de intimidade sexual, mas que merece ser, sim, retirada do ar, independentemente do acionamento da Justiça. Portanto, eu estou propondo que, além dessas cenas de cunho sexual, todas aquelas que ofendam a dignidade humana deveriam também ter o mesmo regime. O artigo 21, caput. Em relação à restrição da atuação das autoridades administrativas, mais uma vez agradeço a Vossa Excelência pela acolhida da emenda de redação. Há também uma outra, senhor presidente, artigo que é a emenda 35. Ela se refere ao artigo 19, parágrafo 3º e 4º. Trata-se da competência dos juizados especiais para o julgamento dos feitos relativos à aplicação dessa lei.
Há um problema no projeto da Câmara, é que ele não permite recurso no caso de decisões sobre liminares, de decisões cautelares. Por quê? Porque o Fórum Nacional dos Juizados Especiais já editou o enunciado número 15, que afirma que nos juizados especiais não é cabível recurso de agravo. Ou seja, ele só, salvo nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. Ou seja, só se permite o agravo de instrumento para fazer subir recurso extraordinário. Não é? Mas um recurso, digamos, ordinário, que seria de competência das turmas recursais, não está previsto nesse artigo, no texto da Câmara. É o que dá trazer legislação processual para um projeto, para uma legislação, para uma lei que nada tem a ver com o processo. Né? Acho que seria o mais correto nos atermos ao que está previsto no Código de Processo Civil para a disciplina do andamento dos feitos relativos à aplicação dessa lei. Mas, de qualquer forma, do jeito que está, uma liminar concedida ou negada, ela não admite recurso ordinário, terá necessariamente subir para o Supremo Tribunal Federal, o que é um contrassenso. As turmas recursais existem exatamente para decidir em segunda instância sobre questões que já resolvidas na primeira instância. Então, por isso é que eu estou propondo o acréscimo de um artigo prevendo que caberá agravo das decisões liminares dos juizados especiais. São essas observações, senhor presidente. Eu entendo que Vossa Excelência está aí premido pelos prazos, mas e que, portanto, o destino das minhas emendas será a sua negativa. Mas fica aqui marcada a minha posição e eu pretendo levar esse debate para o plenário. Muito obrigado. Senador Aloysio, eu, na condição de relator, eu tenho que ser justo e fiel aos meus princípios, dizendo que Vossa Excelência tem razão, como em quase todas as emendas propostas pelos senhores senadores, os mais diversos companheiros, que versavam a respeito de mérito, eu encontrei logicidade. Eu encontrei o espírito do aperfeiçoamento legislativo. Todos nós, como já afirmei na reunião passada, entendemos que o projeto é bom, não é o ideal. O ideal talvez fosse o projeto que nós estudássemos mais, aquele projeto que seria motivo de maiores reflexões do Senado. Mas já chegamos a um nível de aperfeiçoamento em que as emendas, das 42 emendas apresentadas, 43 e a emenda 12, Vossa Excelência retirou, nós aproveitamos 5 emendas. A emenda número, as emendas 20 e 42, de Vossa Excelência, a 20 e a 42, do senador Humberto Costa, líder do Partido dos Trabalhadores, porque esclarecem melhor quem são os legitimados para buscar informações de identificação de pessoas. Trata de um ajuste de redação muito oportuna. A emenda 30 de Vossa Excelência, também nós entendemos ser importante para aperfeiçoar o projeto, a pronta acolhida dessa emenda por razões que Vossa Excelência já colocou. As outras emendas, a emenda número 2 de Vossa Excelência também foi motivo de apreciação, a 2 e a 3, de Vossa Excelência. Das 5 emendas apresentadas, esta presidência, por um dever de justiça a Vossa Excelência, que aperfeiçoou, nós aproveitamos 4 emendas de Vossa Excelência como emendas de redação e uma emenda do líder do PT. Demos mais um passo. Achamos que demos mais um passo. Efetivamente, a partir da aprovação desta lei, as lacunas haverão de ser supridas através de normas especialíssimas, mas continuamos assim. As emendas de mérito, nós também justificamos a cada uma o seu não acolhimento. Agradeço muito o desempenho de Vossa Excelência, mais uma vez, nesta fase da instrução processual legislativa.
Permite, senhor presidente? Pois não. Senador Aloysio, com a Eu palavra. apenas agradeço mais uma vez a Vossa Excelência pela acolhida das emendas e peço licença a Vossa Excelência e aos meus colegas, porque eu vou precisar me retirar agora. Temos uma reunião da Comissão Executiva do PSDB, do qual eu faço parte, e infelizmente tenho que me retirar. Muito obrigado. Pela ordem, até aproveitando, antes que o senador Aloysio Nunes se retire, eu Pela queria um ordem, esclarecimento. senadora Gleisi. Vossa Excelência, senador Vital, vai ler ainda o seu relatório. Tá, eu tenho uma dúvida, porque nós recebemos um relatório, ou que foi lido, o que está aqui no nosso caderno, que não consta o acolhimento da emenda número 43. 42. 42, desculpa. Vai ser distribuído agora, são emendas que eu acolhi agora já na fase final. O relatório é o mesmo, apenas a emenda 42, que define especialmente a autoridade, né, como já houvera firmado o mesmo entendimento na Comissão de Justiça em outras matérias, como lavagem de dinheiro e crimes de quadrilha, nós definimos ser a autoridade competente a delegado de polícia e o Ministério Público. A minha preocupação apenas, senador, é porque nós estamos tratando aqui de emendas de redação. Portanto, nós não alteraríamos o projeto. Não, só redação. Quando nós mudamos a autoridade aqui, na realidade, eu estou mudando um conteúdo. Eu estou tirando a autoridade judiciária para colocar especificamente delegado de polícia e Ministério Público. Então, eu gostaria só de ter esse esclarecimento e também gostaria de saber como isso teve um grande debate na Câmara, uma grande discussão. Tivemos o acordo, o encaminhamento junto com o governo das decisões e da aprovação da matéria, se também essa matéria teve uma avaliação do próprio Ministério da Justiça, que é uma pasta responsável e que tem impacto grande a mudança que está sendo feita. Essa emenda, senadora Gleisi, ela teve como autores o senador Humberto Costa, líder do partido de Vossa Excelência, e o senador Aloysio. Todos dois demonstravam a mesma preocupação, uma preocupação que já houvera tido a Comissão de Constituição e Justiça quando definiu qual era a autoridade constituída em outros projetos relevantes encaminhados pelo Ministério da Justiça, como lavagem de dinheiro e crime de quadrilha. Então, nós estamos definindo quem são verdadeiramente essas autoridades para que não abramos um espaço, né, de discussão, né, adjetiva a respeito de autoridades administrativas e autoridades judiciais. Não, independente de quem apresentou, que tem legitimidade para tanto o senador Humberto Costa como o senador Aloysio Nunes, a minha preocupação é essa, é procedimental, quer dizer, quem é responsável pelo encaminhamento e pelo acompanhamento dessa matéria, como isso veio de uma proposta consensuada na Câmara dos Deputados, foi um longo processo, é a minha única preocupação. Então, o que eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência vai ver o relatório, eu também vou procurar me informar para a gente ver a melhor forma de encaminhar a matéria. Mas agradeço, senador. Continua em discussão a matéria. Mais alguém gostaria de usar a palavra? Não, gostaríamos de ter o relatório integral. Nós não vamos ter a leitura novamente? Então, vamos conceder a palavra ao senador. Enfim, eu vou ler só a parte do relatório, já foi lida. E eu vou ler só as emendas que aprovei ou a que não acolhi. Dito isso, passamos à análise das emendas. Desde logo, deixar-se-á de apreciar a emenda 12, tendo sido retirada a pedido do seu autor. As emendas 2 e 3 da lavra do senador Aloysio Nunes merecem acolhimento, pois alinham a proposição à boa técnica legislativa. Ressalva-se apenas onde se lê artigo 3º, leia-se artigo 4º, na emenda número 2. Esclareça-se ainda que na emenda 3, o atual inciso 3º do artigo 5º passará a ser inciso 4º. São uma emenda que reorganiza o artigo 3º. Na emenda número 1, de autoria do senador Aloysio Nunes, sugere que, primeiro, a transposição do atual artigo 3º como parágrafo do artigo 2º. Segundo, a inclusão da preservação da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da disciplina dos usos da internet. Terceiro, o deslocamento do sintagma respeito à liberdade de expressão, aspas e fecha aspas, do caput do artigo 2º para se tornar um inciso. Quarto, a inclusão do verbete qualidade no atual inciso 5º do artigo 3º.
Apesar da elevada contribuição e preocupação externada na emenda, não podemos acolher, pois a separação do catálogo de fundamentos da internet, que consta no artigo 2º, em relação aos princípios da internet, no artigo 3º, é didática e facilitará a atividade dos futuros aplicadores do direito. Aglutinar tudo em um dispositivo não parece ser recomendado, dada a autonomia temática dos assuntos. A emenda 4 do senador Aloysio também não convém vingar em virtude das definições dos conceitos essenciais à compreensão da legislação, já serem suficientemente indicados no artigo 5º da proposição. Na emenda 5, ou na 5ª emenda, de autoria do senador Aloysio, não há conforto para o seu acolhimento, visto que o desdobramento do inciso 1, primeiro, em alíneas, rompe a uniformidade do elenco do artigo 7º e agrega inconvenientemente valores que não guardam estrita relação e de conexão lógico-temática entre si. Similares argumentos aos supracitados esbarram no desacolhimento da emenda número 19 do senador Aloysio. Não deve lograr melhor sorte a emenda 6 da senadora Vanessa Graziotin, visto que a supressão da linha C do inciso 8º e do inciso 9º do artigo 7º prejudicará os usuários da internet, do seu direito de exercer silêncio, o seu por livre favor, para consentimento. A gente ouvir com atenção a leitura do parecer do senador Vital do Rego. Obrigado, senhor presidente. E ter ciência das condições. Rejeitam-se também as emendas 7, 8 e 9, de autoria da senadora Ana Amélia, do senador José Agripino e do senador Ricardo Ferraz, por estabelecerem diretrizes principiológicas e interpretativas já presentes no ordenamento jurídico. Obsta também a emenda 10 da senadora Vanessa, por inserir modificação do inciso 7º do artigo 7º também, que retirará dos usuários o legítimo direito de consentir com a divulgação de seus dados pessoais a consumidores que desejam receber propagandas personalizadas mediante o fornecimento dos seus dados pessoais. Direito esse que não lhes pode ser censurado. Não há como acatar a emenda 13 do senador Cristóvão Buarque, em virtude das exceções à neutralidade da rede, terem de ser bem restritas, sob pena de comprometer situações emergenciais envolvendo, muitas vezes, a própria vida. A emenda 15 do senador de Moraes não há de prosperar por cuidar de mecanismo de fiscalização desnecessário. As emendas 20 e 42 dos senadores Aloysio Ferreira e Humberto Costa devem prosperar, pois esclarecem melhor quem são os legitimados para buscar informações de identificação de pessoas. Trata-se de ajuste de redação oportuna. Ignora a emenda 30 do senador Aloysio Nunes Ferreira, que o parágrafo 3º do artigo 13 já convida a intervenção judicial para a confirmação do requerimento extrajudicial de extensão do prazo de guarda. Todavia, há de se acolher o ajuste de redação dessa emenda para, esclarecendo o texto, substituir o termo autoridade policial ou administrativa por delegado de polícia. Essas são as emendas acatadas, senhor presidente. Em discussão a matéria. Senadora Ana Rita. Senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer um comentário muito rápido. Eu vejo que o marco da internet ele vem num bom momento. Acho que até tarde, talvez, mas é um momento bastante propício. Eu digo isso porque sempre tem alguém que é vítima de notícias falsas na internet. Eu, particularmente, estou sendo vítima de 2 notícias falsas que construíram contra mim. Hoje mesmo cheguei no gabinete e já vi uma notícia falsa que acaba tendo repercussão, embora tenhamos sempre respondido que é uma matéria falsa, uma notícia falsa. Eu penso que o Marco Civil da Internet, ele vai... eu não conheço todo o conteúdo da legislação, mas talvez o relator possa falar um pouco sobre isso, e pelo que eu sei, é através de uma ação judicial que os blogueiros ou os provedores poderão ser responsabilizados.
é porque não é admissível que redes sociais ou mesmo blogs sejam utilizados de forma para difamar pessoas, espalhando notícias falsas e que gasta-se um tempo imenso para poder desmentir isso. Então, assim, acho que vem num bom momento e eu espero que essa legislação possa realmente contemplar a contento essas situações, para que haja responsabilidade por parte daqueles que utilizam os meios de comunicação da internet, as redes sociais de um modo geral, possam realmente ter responsabilidade nas informações e que não construam matérias falsas. O ano passado eu fui vítima de uma matéria dessa, esse ano outra. Sei que a ministra, a Maria do Rosário, ex-ministra da Secretaria de Direitos Humanos, também foi vítima disso. Então, eu gostaria, se for possível, senador, que você fizesse, que Vossa Excelência fizesse um comentário sobre isso. Senadora, de um lado nós temos a plenitude da liberdade de expressão, que é uma garantia de uns princípios dessa lei. Do outro lado, temos vítimas, como a senhora, já por 2 vezes, né, de difamações e injúrias que outras pessoas colocam na rede. Um procedimento judicial, né, está regulamentado na própria legislação que nós estamos votando, é extremamente avançado para punir e apurar responsabilidades objetivas sobre o fato. Presidente, pela ordem. Artigo 19. Presidentes. Pela ordem, senador Randolfo Rodrigues. Presidente, no relatório de Sua Excelência, senador Vital do Rego, que chega aqui para mim, eu não sei se é a leitura rápida de minha parte, mas eu vejo aqui a leitura da emenda 41 e não vejo a emenda 42. Pelo menos eu vejo aqui. Emenda 41. Está agrupada com a 20. São acolhidas, foram acolhidas, 42 e 20. A 42 novo. Está junto com a 20, na página 6. Página 6 do relatório novo, a 42. Ao omitir no relatório, é porque ela está agrupada com a 20. São duas. Ela está falam agrupada sobre com o mesmo time. A 20. Ah, perfeito. E ficou agrupada por? Mesmo tema, mesma temática, autoridade policial e administrativa. E eu pergunto a Vossa Excelência, esta emenda é de redação? Nós entendemos disso que sim, senador Randolfo Rodrigues. Embora em cima de decisões que esta comissão também teve com relação à explicitude de quem era a autoridade administrativa e policial. Nós invertemos e colocamos Ministério Público e Delegacia de Polícia. Já fizemos outras vezes dessa forma na Comissão de Constituição e Justiça. Mas é o Aldez que... Mas a ele está mandando isso? E quem que é? Satisfeito, senador Randolph? Senadora Gleisi. Senador Vital, eu gostaria só de ter esclarecimento. Realmente eu estou confusa aqui com a forma da redação apresentada. É o artigo 10, parágrafo 3º, é isso? Só para eu entender, o artigo 10 trata da guarda e da disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet e de que trata esta lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. Parágrafo 3º. O artigo no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço na forma da lei pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição. Exato. Está retirando, então, a competência das autoridades administrativas. Eu vou ler como fica com a senhora acompanha aí. É exatamente na forma, senador Randolfo, da emenda número 20 do senador Humberto Costa. Vamos lá. A emenda 20 e 42, elas estão agregadas por tema e nós utilizamos a técnica legislativa da emenda 20 do senador Humberto Costa. O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem a qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei.
pelo delegado de polícia e pelo Ministério Público, quando tiverem competência legal para sua requisição. A modificação é na especificidade de quem é a autoridade que vai ter acesso. Nós iríamos abranger, na forma anterior, toda e qualquer autoridade de requisição deste material. Isso, teoricamente, estaria contido no parágrafo 2º, quando a autoridade ou ordem judicial disponibilizasse esses dados, certo? Quer dizer, é legítimo ao Ministério Público, é legítimo aos delegados de polícia requisitar judicialmente e obter os dados. Como seria legítimo a ABIN, da forma como estava, a ABIN, a AGU, a qualquer outra. Aqui na questão das autoridades administrativas, é CAD também. Estaria muito amplo e nós estamos restringindo efetivamente a quem de direito, como fizemos em outras oportunidades, definindo qual é a autoridade competente para requisitar. Polícia Federal, Delegacia de Polícia também é autoridade administrativa. Também é autoridade administrativa. A minha dúvida é igual a do senador Randolph. Eu acho que essa mudança é uma mudança de conteúdo e, para nós, isso impactaria na tramitação do projeto. Eu só queria, senador, pegar esses esclarecimentos, mas, infelizmente, nós vamos encaminhar contra a emenda. Ok? Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação o relatório. As senhoras... Ressalvadas as emendas? Não. Porque eu sou a favor do relatório, nós queremos votar favorável. A minha única dúvida e restrição é em relação a esta emenda acolhida pelo senador Vital do Rego. Então, o meu encaminhamento... Vossa Excelência terá que apresentar requerimento de destaque, então, para a emenda. Então, estou apresentando verbalmente e já mando à mesa o requerimento de destaque. Da mesma forma, que considerasse. Ressalvado essas emendas 20 e 42. Em votação, relatório, ressalvada a emenda em debate. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com... E agora vamos pôr em votação a emenda destacada pela senadora Gleisi Hoffmann e senador Randolfo Rodrigues. Em votação, a emenda destacada. As senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitada a emenda. Não. Em votação, a emenda destacada. As senhoras e os senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Concordam com a emenda, permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda. Aprovada a emenda. Aprovada. Só teve 4 votos rejeitando. Aprovada contra os votos. Verificação. Aprovada a emenda com os votos contrários do senador Randolph, senadora Gleisi, senador Requião e a senadora Ana Rita. Rejeitou a emenda. Não aprovado. A matéria vai a plenário e os senhores senadores podem questionar a emenda em plenário.